lá então, nossa aula número 5 sobre Sociologia da Comunicação. Hoje a gente vai trabalhar com o tema Público, Opinião e Massa, que é o título que está lá na página 40 do POI, né? Eu designei aqui só três páginas, 40, 41 e 42, que é uma tentativa de colocar historicamente essa necessidade de uma sociologia sobre a mídia, sobre a comunicação. E aí eu vou tentar contextualizar o máximo possível para não enveredar muito para a história. Eu sei que dá sono em vocês. Mas lembre da importância da história, lembra que a Davi apresentou hoje, né? Tem que lembrar da história. Pois bem, então, as revoluções no século XIX. Então, o século XIX foi marcado, historicamente falando, por dois grandes eventos, duas grandes revoluções que vem moldando até hoje a nossa maneira de viver. Certo? A Revolução Francesa, né, que é datada inicialmente do século XVIII, final do século XVIII, que é 1789, mas se estende por todo o século XIX. E a Revolução Industrial, que iniciou, né, as transformações tecnológicas na Inglaterra ainda no século XVIII, mas alavancou também no século XIX, se espalhando pelo mundo europeu, né, pelo mundo norte-americano e chegando aqui na América Latina, no Brasil, em meados do século XX. Né, a verdadeira Revolução Francesa mesmo chegou aqui atrasada em uns 100 anos, mais ou menos. Há para se discutir se isso é bom ou ruim, né? Porque o nosso nível de devastação ecológica, por incrível que pareça, é menor do que os países mais desenvolvidos. Então, o que resta de floresta, por exemplo, nos Estados Unidos é 5% de floresta nativa. Aqui a gente tem muito mais. Sim. Então, do ponto de vista da preservação ecológica, nós não sermos tão industrializados é bom. Certo? Então, essas duas revoluções, francesa e industrial, elas têm um viés prioritariamente burguês, porque originam um modelo de economia capitalista que é vigente. Certo? Então, o que é essa mentalidade burguesa que ascendeu com essas duas revoluções? Os valores dessas revoluções. O principal valor, né, dessas revoluções é a liberdade. Certo? Então, a liberdade tem no discurso burguês dessas revoluções um valor muito grande, porque demonstra a possibilidade dos indivíduos, lembra que a gente falou no ano passado sobre o individualismo, né? Dos indivíduos de poderem ascender, de poderem mudar a própria vida através do seu próprio esforço. Aí relaciona uma coisa com a outra, certo? A ideia de uma revolução de mentalidade liberal com uma revolução tecnológica que possibilita a ascensão. Certo? Então, isso causa, né, um efeito de longo prazo de nós termos hoje uma sociedade, né, um conjunto de sociedades no mundo ocidental, no mundo capitalista, no mundo todo. Tem muito pouca sociedade tradicional no mundo, mas tem sociedades que se expressam diferentemente do capitalismo. Mas causa hoje essa sensação que nós temos de individualidade que é muito forte. Certo? Essa sensação de que não importa a sua origem, se você vem para a faculdade, estuda, você se esforça, trabalha, certo? Você tem a oportunidade de mudar de vida, de enriquecer, de, sei lá, dar um futuro melhor para os seus filhos, seja lá qual for o discurso, qual for a mentalidade que construiu, porque é uma coisa que não existia antes. Certo? É uma coisa muito mais ligada a uma ideia de destino, né? A pessoa tem um destino traçado, então vai ser aquele mesmo e nada vai mudar. Certo? Então esse discurso da liberdade é muito forte. Em relação à Revolução Francesa e o uso da liberdade, tem essa coisa muito da liberdade no sentido da economia, né? Da prática econômica ser livre e não mais designada por ninguém, pelo Estado, pela igreja, por quem for. E aí acaba atingindo todos. Certo? Então quem estava no processo de ascensão burguesa era um grande comerciante, né? Era um artesão, um industrial, alguma coisa iniciando,
abraçou isso aí bem forte porque tinha a possibilidade grande de ascender. Mas quem não era, certo? Os trabalhadores comuns, viram também nesse discurso a possibilidade de ascensão, certo? Deu para entender, né? Então são dois grupos distintos, certo? Os burgueses, digamos assim, já bem-sucedidos naquele momento, e os trabalhadores. Todos dois acreditavam no discurso da liberdade, porque o discurso da liberdade dizia que todos poderiam ascender, melhorar de vida. Então isso é muito importante que vocês guardem essa ideia de que esses dois grupos distintos do ponto de vista do momento econômico ali do século XIX acreditavam nas mesmas coisas, nos mesmos valores, principalmente esse valor de liberdade. Com relação à Revolução Industrial, a liberdade proporcionada por essa ascensão econômica possibilitou ou estimulou uma coisa que já vinha acontecendo, certo? Que seriam os avanços tecnológicos. Certo? Então, no ambiente em que não há possibilidade de ascensão social, econômica, você não tem muito empenho de criar nada novo. Deu para entender? Por que eu vou me esforçar? Digamos, você é um... Você não tem a oportunidade de crescer, por que você vai se esforçar? Não tem motivação para isso. Então, se tinha um agricultor, um artesão que fazia uma coisa que sua família sempre fez, não tem assim, aquele ambiente em que se diga, se você fizer de um jeito diferente, você pode pegar e crescer na vida, aumentar e tal. Não, quando não tinha essa possibilidade, então não tinha a motivação. O século XIX possibilitou, pela Revolução Industrial e pelo esse discurso de liberdade, a ideia de que se você inovar em alguma área, você pode pegar e ter a sua oportunidade, criar a sua oportunidade, porque é um ambiente de criatividade recompensada naquele momento, certo? É só você ver o esforço que é para pessoas que criam aplicativos, por exemplo, de celular, coisa corriqueira hoje, certo? Tem um monte de gente hoje criando aplicativo de celular, para qualquer coisa. Mas quem é que consegue realmente bombar? Quem é que consegue realmente estourar aquilo ali? Quem consegue pegar e demonstrar que teve algum tipo de inovação, alguma coisa a mais, e aí faz o aplicativo, geralmente começa de graça, distribuindo, tal, daqui a pouco faz sucesso, aí vem um grande grupo e compra, aí você ficou milionário. Certo? Então é mais ou menos a mesma mentalidade, agora você tem que pensar assim, era no século XIX, então o que é que tinha para ser inovado? Tecnologia de produção principalmente. Certo? Então, você inventar uma máquina, você aprimorar uma máquina já existente, todas essas coisas criaram um ambiente de criatividade que possibilitou esse crescimento da indústria via o discurso da liberdade. Certo? E aí todo mundo meio que partilhava disso, né? Dessa ideia. É isso aqui, então, nova visão. Essa nova visão sobre a sociedade, criada no século XIX com as duas revoluções, que atingiu basicamente, né, a Europa. Né? Primeiro a Inglaterra, depois outros países ali da Europa Ocidental, França, os países nórdicos, Alemanha um pouco mais tarde, mas foi, Itália, Suíça, tal, aqueles países ali que, digamos assim, foram o centro da construção da sociedade ocidental até a ascensão dos Estados Unidos da América como um país homogêneo, né, como um país predominante no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesses países foi criada aos poucos uma nova visão sobre a sociedade. Certo? Essa nova visão sobre a sociedade tinha esse discurso da liberdade, né, da oportunidade, do crescimento, etc. E tal, destruindo ou colocando abaixo o que havia ainda de resto do chamado Antigo Regime. Quando você pega ali para ler, tem um Antigo Regime, ou então, eles usam em francês, Ancien Regime, que é a mesma coisa. E esse Antigo Regime é basicamente um regime feudal, né, de nobreza, etc. Tal. Ainda tinha resquícios disso, porque não se acaba de vez com isso. Só foi terminar realmente de vez esse negócio do Antigo Regime com a Primeira Guerra Mundial. Seria uma guerra basicamente entre
a grande mentalidade de nobreza antiga com a mentalidade liberal nova, certo? Moderna. Tanto que se você pegar os países, você vai ver de um lado para o outro exatamente o que é que tem de valores, certo? Aí sim, aí os burgueses predominantes, digamos assim, os burgueses que já eram bem-sucedidos, mas passaram a tomar o poder político também, eles meio que acabam imitando o estilo de vida dos antigos nobres. E aí criam o mesmo tipo de comportamento. Tanto que você vê como resultado isso, né? Você já que falou de novela, esse negócio dessa separação de classes em relação aos relacionamentos pessoais. Então, você não vê gente rica casando com gente pobre. Isso é a mesma mentalidade do nobre dizer que não pode casar com quem não é nobre. Isso é verdade. Você não vai achar um Mata Pires casando com um Silva qualquer, certo? Mata Pires vai sempre casar com um Magalhães ou coisa parecida, certo? Então você tem uma coisa muito, muito forte dessa manutenção das castas, vamos falar de castas, mas assim, de qualquer jeito, o discurso de liberdade iniciado no século XIX diz para a gente, né, diz para as pessoas comuns que você não precisa casar para ascender socialmente, você pode pegar e trabalhar duro, você pode criar seu próprio lugar ao sol. Sim, estamos tentando. Estamos nesse trajeto. A gente queria um marido rico, mas a gente faz o quê? Não. A gente vira um marido rico, porque não tem jeito. Obrigada. Mas é uma coisa interessante você pensar, porque os modelos do antigo regime em relação a esse tipo de coisa, laços pessoais, meio que se mantêm com a vitória da burguesia no mundo ocidental, né? Porque os valores meio que se mantêm. É mais diluído, né? Tanto que na própria ficção você tem a superação dessas diferenças de classe e tal, como sendo assim, possível pelo amor. O amor supera tudo. É verdade. O amor supera tudo. E é interessante assim que, pelo menos assim, no modelo, aquele modelo clássico de novela mexicana, você tem a menina pobre que é apaixonada por um rapaz rico e tal, mas por alguma razão, acho que uma coisa de comprometimento mesmo com o status quo, com uma coisa oficial, no final se descobre que na verdade a menina pobre também era rica. Tem uma forma de ascensão que faz com que ela ou ele e o parceiro, né, a pessoa, fiquem mais ou menos no mesmo nível, para não ter essa distinção tão forte. Ou talvez ele fique um pouco mais pobre, né? Aí mostra aquela coisa da humildade e tal. É bem interessante isso. Adoro. E é um padrão bastante repetido. Sim, na ficção. Aquela coisa do. Todas. Sim, eu sei. Mas não só em novela, mas em filmes também. Tem essa coisa assim da ascensão via união, que é quebrada pelo fato de que não é possível. Então, bom, aí tem vários padrões aí que você analisar. Mas assim, o interessante é que aí vem uma visão sobre a sociedade e sobre a audiência da mídia. Então, no século XIX se cria, né, surge essa ideia de sociedade de massa, que é uma coisa que não tinha antes. Certo? Antes não tinha, sociedade de massa não tinha. Porque lembra na primeira aula que eu falei o conceito de massa? Certo? Tem lá, tem a ver com um grande contingente de pessoas, mas tem a ver com o anonimato. Certo? Com o anonimato das pessoas em relação a tudo. Certo? Então, tente imaginar assim, até aqui no Brasil, né? Até talvez o início até meados do século XIX, porque assim, a maior cidade do Brasil até a independência, né? Até o final da independência, era o Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro, né? Acho que não chegava nem a 1 milhão de pessoas, certo? Era bem menos. Era muito pouco. A maior parte da população brasileira estava espalhada pelo
pelo interior. Certo? Então, as cidades, Salvador é uma cidade relativamente grande, que já tinha sido capital, Rio de Janeiro, São Paulo era grande, ficou grande somente no século XIX por causa do café e depois da industrialização. Mas eram cidades grandes, mas não tinha muita gente, certo? Eram cidades, se você viajar no tempo e for para São Paulo no início do século XIX, você vai achar que você está, sei lá, no Campo Grande, num bairro de Salvador. Porque não é questão de território, é questão de ambiente. Espaço. É o uso do espaço. Tem um aqui, outro ali. Era grande, não é populoso. É exato, porque não tinha essa demanda da sociedade brasileira na época de grandes cidades cheias de gente. As grandes cidades cheias de gente começaram a surgir na Europa no século XIX por causa da industrialização. Certo? Então Londres, meados do século XVIII, tinha o quê? 50 mil, 100 mil habitantes. Era uma rocinha. Roça, não rocinha. Rio de Janeiro, não. Era um lugar rural, certo? Era um lugar rural. Aí, 60 anos depois, ela já está com 500 mil habitantes. Mais 40 anos já tem mais de 1 milhão. Certo? Salvador, nos anos 60, tinha 300 mil habitantes. Agora tem 3 milhões. É muito pouco tempo, certo? Então, o que tinha antes não era sociedade de massa, era uma sociedade de pessoas, certo? As pessoas geralmente vivendo em pequenas comunidades, todo mundo se conhecia. Então, não existia essa questão do anonimato. O anonimato diante da contingência, a quantidade de pessoas, né? Contingente de pessoas grande, só foi aparecer no século XIX. A mídia tem um papel grande nisso aí, porque a mídia é aglutinador, certo? Então, foi um aglutinador mediano no século XIX, porque o que é que tinha de mídia de massa? Jornal. Quantas pessoas liam no século XIX? Bem poucas. Mas tinha, né, um papel aglutinador ali. Só para você ter uma ideia, né? Quando todo mundo já ouviu falar em Martinho Lutero, né? Sim. Pois é. Martinho Lutero, quando publicou lá as suas 95 teses, 99, né? Onde é que ele publicou? Alguém sabe? Na porta da igreja. Qual a cidade? Heidelberg. Heidelberg é uma cidade grande alemã da Alemanha agora. Publicou na porta da igreja. Então, publicar na porta da igreja, aquilo ali é a mídia. Certo? Aquilo ali é como se fosse o Facebook. Ele postou ali o textão dele, 99 teses, na porta da igreja. Aquilo ali já foi suficiente para causar um grande rebuliço em toda a comunidade eclesiástica da Europa. Com certeza não foi no mesmo dia. A propagação seria tão rápida quanto apareceu um monte de foto da Marielle. É Marielle. Marielle. Eu nunca sei. É Marielle. É, porque que propagou rapidinho. Ou então ontem, quando ela está apagando. Nossa, só tinha isso no Insta. Apagando. Então, entre o dia que o Martinho Lutero publicou as 99 teses na porta da igreja até ter todo o problema, deve ter sido meses, anos de propagação. E é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece. Então, você não tem a ideia de massa. Certo? A ideia de massa vai aparecer no século XIX quando você começa a ter cidades com mais de não sei quantos mil habitantes. Chegando a 1 milhão de habitantes em Londres. Parece uma coisa comum hoje, mas pense o seguinte. Até Londres chegar a 1 milhão de habitantes no século XIX, a única cidade no mundo que na história teve 1 milhão de habitantes foi Roma, na época do auge do Império, porque Roma concentrava muita gente devido ao comércio, aos jogos, à política, as pessoas iam para lá. Tanto que o turismo também. Tem aquele dizer popular, né? Todas as estradas levam a Roma, porque Roma realmente tinha ele se sofisticou em aglutinar pessoas na sua capital por causa das estradas, certo? Então eles foram muito eficientes nisso, porque hoje em dia o que é que causa eficiência nas relações humanas? Tecnologia digital. Você vê, a maioria das pessoas ficou meio que ontem sem saber o que fazer da vida porque não tinha WhatsApp, não tinha internet.
Eu sou. Desde o Império Romano, no seu auge, no final da Era Cristã, na época de Júlio César, né, início da Era Cristã, até a Inglaterra, né, Londres, industrializado no século XIX, são quase 2000 anos, certo? Então não existia essa ideia de sociedade de massa. Vai aparecer no século XIX. Aí, sim, o interessante é isso. A mídia, a da época de hoje, ela tem um papel de reproduzir os valores, certo? Que essa sociedade considera como o correto, que a sociedade considera o que deve ser, o que guia a sociedade. Então, o exemplo que eu dei antes do valor liberdade como atraindo tanto quem era da burguesia ascendente quanto os trabalhadores, certo? É interessante porque quando isso é reproduzido ao longo do século XIX e depois do século XX pela mídia como sendo um valor, né, liberdade, oportunidade e tal, fica bem claro o uso da mídia, certo? Para garantir a manutenção das ideologias, digamos assim, a manutenção desse pensamento. Então, hoje em dia, por exemplo, né, comparando com o século XIX, tinha como grande fronteira de oportunidades os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos da América. Grande fronteira, quer dizer, lá, por isso que chama Terra das Oportunidades. Porque você ia para lá como imigrante, não se rejeitava imigrante em lugar nenhum, e você podia meio que fazer o que você quisesse. Então você podia ser um agricultor, você podia ser um industrial, você podia ser um comerciante, tinha oportunidade para todo mundo porque era um lugar que estava crescendo, havia uma demanda grande de pessoas para fazer muitas coisas, então muitas pessoas chegavam, enriqueciam, tal. E aí esse discurso de liberdade, de oportunidade foi crescendo. Aí no século XX, com os Estados Unidos se tornando hegemônico no sentido econômico, né, o principal país que comanda a economia mundial, o capitalismo e tal, isso foi se evanescendo, né, foi perdendo assim, um impacto, porque apesar de ainda existir muito da oportunidade lá, mas, digamos assim, a concentração é grande. Então, se você chega lá procurando ser um criador de alguma coisa, vai ter lá 1 milhão de outras pessoas que querem fazer a mesma coisa, certo? É diferente de você chegar lá no século XIX, num ambiente agrário, rural, não tem quase nada, e você ser um criador. Dá para entender a diferença? Mas o discurso ainda é o mesmo. Aí interessante é isso. Sim. A fala que se tem sobre a liberdade, né? Tanto que eles valorizam muito esse conceito de liberdade dos Estados Unidos, né, do mundo ocidental, é muito grande, mas no entanto tem essa coisa de não é para todos, é só para alguns, não que haja uma espécie de seleção anterior. É meio Mas- subjetivo. Não é questão de ser, objetivamente não tem oportunidade para todos. Por quê? Porque a nossa Eu duração. falo do discurso, não tem, mas eles continuam fazendo Ah, discurso. sim, claro. É meio Porque que esse assim. discurso que está presente, por exemplo, na produção midiática, aí você tem séries, filmes, livros, vocês falam dos livros, os livros se repetem, tem livros, filmes, músicas, falam das mesmas coisas. Essas coisas dizem pra gente, né, como leitor, como ouvinte, como audiência, que é possível. Apesar de, na realidade, ser possível para muito pouca gente. Certo? Então, por exemplo, se você pega, digamos que fosse, assim, alguém produzisse uma... Por isso que a poesia norte-americana do século XIX, os autores clássicos que eles têm lá, falam muito de liberdade, de oportunidade. Porque fazia sentido naquela época falar disso. Porque se você, não importa de onde você fosse, se você chegasse lá, você tinha oportunidades. Tanto que é valorizado muita coisa do trabalho, né? Se lascar de trabalhar e tal. O imigrante tem muito orgulho disso lá ainda, até hoje. Os brasileiros mesmo chegam lá. Essa coisa de arranjar um trabalho, trabalhar e ganhar dinheiro, não sei o quê. E aí faz várias coisas, né? Tem vários empregos. É meio que assim, o cara chega nos Estados Unidos e vira Július, certo? Um monte de empregos, e quando chega o fim de semana, ele arranja um outro bico para trabalhar mais. Aí quando chega as férias, ele arranja um outro emprego. Sou eu.
35, meu Deus. Aí, mas assim, porque é muito valorizado essa questão do trabalho. Tanto que a gente meio que importou isso no estado de São Paulo. O estado de São Paulo se valoriza muito, tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Por isso que eu sou assim. Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. São Paulo cresceu, se fundou com uma mentalidade muito mais próxima da mentalidade dos americanos, né, ou dos ingleses, de trabalho, de cultivo do trabalho, de crescer pelo trabalho, certo? Aquela coisa, apesar assim, era escravocrata, né? Tinha várias coisas que tem no Brasil todo, mas não tinha o fato de ter lá o poder político lá. Então eles se fizeram meio que independente, tanto que São Paulo tentou virar independente várias vezes. Tem um movimento de independência de São Paulo logo depois da República ser proclamada e durante o governo de Getúlio, né? Inclusive eles comemoram lá a guerra, né? Não sei o que lá, esqueci. Foi em 1934. Eles comemoram uma data em que simboliza o fato de São Paulo tentar ficar independente da União. E aí perderam a guerra, morreu um bocado de gente. Pessoal, e aí assim, é bem diferente da cultura do brasileiro, de maneira geral. Os cidadãos pegaram armas para poder lutar. Que é uma coisa que o brasileiro não tem esse hábito de defender a pátria. Eles estavam defendendo o próprio estado deles. Que é uma coisa muito assim de defender o direito de ser independente. Certo? Então os paulistas, durante toda a Primeira República, eles funcionavam assim, todos os estados funcionavam, né? Porque era o modelo de república adotado durante a Primeira República, né? Aquela que é da proclamação até Getúlio, em que os estados tinham autonomia. Então o estado de São Paulo, por exemplo, que era o mais rico, né? Era o café e tal, ele podia, por exemplo, fazer empréstimos internacionais por conta própria. E hoje não pode. Os estados não podem fazer empréstimos por conta própria. E é uma coisa que eles queriam, né? Ter mais liberdade para atuar como um estado autônomo, né? Porque era a economia mais forte. Então, aí recentemente teve um movimento de internet de proclamação de independência de São Paulo. Vamos tentar retomar aqui e resumir o que a gente falou até agora. Então, você tem a criação da sociedade de massa do século XIX. Essa sociedade de massa ela passa a ser reafirmada pelas mídias que estão surgindo. Então, no século XIX, principalmente, a mídia escrita, né? Jornal e da imprensa, de maneira geral, reafirmando os valores criados por essas revoluções aqui. E como principal valor, a liberdade. Certo? Reproduzido e massificado e mantido como sendo um valor central. Movimentos contestatórios. Certo? Então, toda vez que surge um movimento contestatório ao estabelecido, né, o que é chamado de status quo, talvez é latim. Seria o estado atual. O estado atual, o momento atual, as coisas como estão. Certo? Então, status quo seria isso. Então, o que é o momento atual? O que é estabelecido naquele momento entre o século XIX e o século XX? Que, se você quer ascender na vida, você tem que trabalhar. A liberdade do trabalho leva você a ascender na vida. Então, é tudo fruto do seu trabalho. Então, é o indivíduo que conta. Daí eu estimo a competição entre os indivíduos. O fato de muitos dos indivíduos que ascenderam e ficaram ricos e tal, não quererem muito que tenha tanta gente vindo do mesmo lugar, por uma questão até da própria absorção da mentalidade de nobreza, que eu falei né? Quem é rico não se junta com gente pobre, faz com que o discurso estabelecido por essa mídia sofra contestações. Certo? Então, durante o século XIX, ao mesmo tempo que é criado esse discurso hegemônico, esse discurso predominante, né, de reafirmação de que a liberdade, né, os valores da burguesia, os valores capitalistas, os valores industriais, etc., tal, são os corretos, vai ter gente que vai ser contra. Certo? É uma coisa normal de todo tipo de discurso, de realidade humana. Então, esses movimentos contestatórios, eles vão sofrer uma repressão direta, certo? E repressão indireta, usando a mídia para construir a opinião pública. A gente já vem falando nisso bastante. Certo? Então, tanto a repressão direta quanto a indireta, né, que tem ótimos exemplos usando 1984,
Vou tomar cuidado para não dar spoiler de nada do livro. Mas, por exemplo, digamos que, sei lá no final do século XIX, né, quem teve a oportunidade de enriquecer com a indústria e tal, o comércio, está lá estabelecido com uma burguesia predominante, mandando em tudo e tal, mas tinha gente insatisfeita, geralmente trabalhadores, né? Então, se os trabalhadores fazem uma greve, fazem um quebra-quebra, faz alguma coisa que incomoda o status quo, a primeira reação do sistema, né, que é comandado pela própria burguesia através da política, seja ela o rei, seja ela o presidente, seja ela o parlamento, ou o que for, que inevitavelmente é comandado porque já tem poder. Então, se você tem poder econômico fora do poder político, você tem mais facilidade de chegar ao poder político de fato. Aí você manda a repressão direta, certo? Um exemplo histórico disso aqui é a chamada Comuna de Paris, certo? Então, em 1873, Paris foi tomada por trabalhadores, certo? Então, os trabalhadores mais pobres, chamados proletariado, tá? Eles tomaram a cidade de Paris, fizeram barricadas na cidade e tomaram a cidade. Começaram a administrar a cidade de acordo com o que eles achavam que é o correto, eliminando, né, tirando de cena o comando burguês da cidade. Isso aí durou alguns meses, né, um tempo assim, mas inevitavelmente todo o ambiente ao redor era contrário a isso, e eles foram reprimidos de maneira violenta, né, a maioria morreu, tá? E voltou ao que estava antes, certo? O processo revolucionário na França é extremamente complexo por isso, porque tinha ao mesmo tempo que as vitórias do pensamento liberal, tinha os retornos do pensamento mais conservador, ia, vinha. Então esse é um exemplo, certo? Seria equivalente, por exemplo, a deixa eu ver uma coisa mais atual. Pronto. Seria equivalente ao que aconteceu aqui em Salvador. Foi quando isso? Deixa eu ver. Foi anos 2000 já. Vocês lembram quando teve um negócio de uma denúncia de invasão do painel de votação lá do Congresso para o senador, na época, ACM Avô? Lembram disso? Alguém lembra disso? Não. Misericórdia. Estou procurando a coisa mais recente possível, né? Mas vamos com esse mesmo. Então, ele foi acusado disso, né? Foi evidenciado, parece que... Não deu nada. Não deu, ele ia ser cassado, o mandato dele, mas ele renunciou antes da cassação para não perder os direitos políticos. E aí na eleição seguinte ele se elegeu. Bom, o povo que quis. Paciência, né? Ele era um cara popular, ele sabia que saindo, mesmo por esse esquema meio sujo, né? De você, sabendo que vão voltar para a sua cassação, você renuncia, aí não perde os direitos políticos, porque você não termina o julgamento, aí você se elege. Muitos políticos fazem isso. Agora eles estão impedindo isso, né? Porque tem o negócio da lei da ficha limpa, não sei. Mas era prática comum, vários senadores, deputados faziam isso. Sim, aí antes dele sofrer o processo de cassação lá na comissão lá que resolve a comissão de ética, estudantes foram para as ruas protestar sobre isso em frente à casa da família Mata Pires, certo? Que é a família do ACM, lá na Graça. E aí o movimento foi crescendo, a mídia não dava, certo? A televisão não dava, especialmente, claro, a Rede Bahia, que era a família dele. Inclusive a Globo veio aqui puxar a orelha deles porque eles não deram, porque todos os jornais do Brasil deram, menos a Globo, porque não tinha imagens, porque a Rede Bahia não passava nada para eles, porque, bom, vocês entenderam. Aí o movimento foi crescendo, cada dia tendo mais estudantes, mais pessoas, né, não sei o que, os partidos de oposição na época começaram a se aproveitar disso também para aparecer, E aí, quem comandava o estado era ele, eu não sei quem era o governador na época, mas era ele que mandava. Tome feliz. Não sei, ou era Paulo Souto, era César Borges, ou era Ibaçaí, algum desses. Veio a repressão direta.
mandar a polícia bater e jogar gás nos estudantes, certo? Então, isso é um modelo de repressão direta. Você vê claramente que a repressão está acontecendo. A repressão indireta, ela acontece mais frequentemente, que é aquela que vem pelo uso da mídia, certo? Então, ao longo, por exemplo, ao longo de, sei lá, da vida inteira, você ouve uma série de coisas sobre, que a gente falou da outra aula, sobre árabes, né, ou sobre russos, ou sobre, sei lá, o que seja. Na época da Segunda Guerra Mundial era japoneses, alemães, certo? E aí você vai criando um modelo de pensamento que reafirma o que é o correto, considerado correto pelo status quo. Certo? Então, se tinha, por exemplo, que era o grande medo do mundo ocidental, né, durante o século XX, de que o discurso comunista socialista da União Soviética conseguisse atingir as sociedades ocidentais. O discurso, não estou falando de guerra nem de nada, mas o discurso. Porque assim, qual é a ideologia, que aí já é esse tópico aqui, né? Estado burguês compara-se com o Estado proletário, dito proletário. Qual é o discurso do mundo socialista? Criar sociedades mais iguais, mais igualitárias, em que a riqueza seja distribuída o mais igualmente possível. Isso não é uma coisa essencialmente ruim, certo? Mas, como geopoliticamente, na disputa de poder do mundo, isso ia contra ao modelo apresentado desde a Revolução Francesa de liberdade, né, de oportunidade, de trabalho, etc. Isso criava uma necessidade de uma repressão indireta a qualquer coisa que fosse contra isso, certo? Então, a repressão que eu falo contra isso é, tem os sindicatos, tem os livros, tem os cientistas políticos, tem os sociólogos, tem essa galera que fica falando essas coisas. Mas em contraposição você tem as novelas, os filmes, a literatura, você tem a música que afirma o contrário, certo? Então, por exemplo, você pega a mídia pop, né, do século XX, principalmente americana, é claro, todo o discurso dela vai ser reafirmando o que foi estabelecido aqui no século XIX. Certo? Você pega um super-homem, por exemplo. O que é o super-homem? É um cara que representa a América. É o cara que está ali defendendo todos os valores americanos de liberdade e tal. Então, está dizendo o que, como discurso, né, como repressão indireta? Se você pensa de uma maneira diferente, então você está indo contra o super-homem. O super-homem é o herói. Então, você não pode pensar contra ele. Você pega os filmes de James Bond até os anos 80, todos falam que o jeito ocidental, britânico, americano é o correto. Os vilões, que geralmente são ou fazem parte de um esquema lá do mundo russo-soviético, são errados. Os valores deles estão incorretos, os nossos estão certos. Certo? Então a Guerra Fria foi fantástica para isso. Aí sim, aí você pode pegar e dizer assim, esse professor está fazendo, como é que chama? Um negócio que inventaram, um negócio de escola sem partido. Doutrinação ideológica. Não, sabe por quê? Porque do outro lado da cortina tinha a mesma coisa. Certo? Do outro lado, no mundo soviético, socialista, tinha a mesma coisa. A gente não vê porque a gente não tem acesso, mas tinha a mesma coisa. Lá do mesmo jeito tinha filmes, tinha livros, tinha novelas, tinha peças de teatro, tinha uma série de coisas que dizia que o jeito deles é o correto. E os vilões eram os americanos. Montanha-russa. Os americanos chamaram montanha-russa de montanha-russa para dizer que é uma coisa assustadora. Sabe como é o nome em russo de montanha-russa? Montanha-americana? Exato. Montanha americana. É mentira, né? Não, é verdade. Certo? Então, o uso é a lição para vocês aqui, ó. O uso da mídia de massa como manutenção de um sistema, né, um sistema ideológico, claro, que advém daqui, começo aqui, mas é usado tanto para quem é a favor quanto quem é contra.
certo? Então, por exemplo, se algum dia você tiver curiosidade de ver o que o cinema russo, né, soviético, produziu depois da época da Revolução, né, anos 20 por aí, até os anos 70, você vai ver coisas muito similares ao que os americanos produzem. Mas com papel invertido. Papel invertido, exatamente. É verdade, assim, se elogia muito, inclusive o próprio cinema americano, se elogia muitos artistas russos soviéticos, porque eles tinham uma criatividade muito grande e tal, e maneira de contar uma história, né? Se fala muito do cara que fez Solaris. Não vou lembrar o nome dele. Sim, eu não consigo. Hã? Fiz até uma homenagem pra ele. Não, o pessoal admira muito, porque assim, é uma ficção científica muito densa, de 4 horas de duração, e que tem um negócio bem interessante sobre elementos psicológicos e tal. Aí os Estados Unidos fez uma versão americana, que assim, é legal, mas não passa a mesma densidade. Chama Solaris? Solaris, a versão americana é com o George Clooney. Mas assim, por exemplo, você tem um filme que eu vi, foi um filme mudo ainda, né? Que acho que é A Greve, acho que o nome é A Greve. Acho que é. Que assim, ele fala de empresa, sindicato, greve, só que de um jeito diferente. Né? Ele mostra os grevistas, os sindicalistas, como sendo os oprimidos que precisavam superar toda a chantagem do chefe, dos patrões, não sei o que. Então, uma maneira diferente de apresentar esse tema. E tem o famoso Encoraçado Potemkin também, que era um Encoraçado Potemkin. Que tem uma cena que é repetida em vários filmes, que tem uma batalha, uma escadaria e uma mulher passando com um carrinho de bebê, solta e o carrinho de bebê começa a descer e alguém passa desesperado para tentar salvar. Vários filmes imitam essa cena, cada dramaticidade da cena. Mas assim, é só você pensar na inversão mesmo. Pense na inversão de quem é o herói. Tente imaginar, eu não sei se tem, provavelmente tinha, né? Então, é provável que tivesse filmes de espião em que você tinha os vilões sendo os americanos e os ingleses. Um contraponto a James Bond. Bom, isso só para chamar a atenção do uso da repressão direta e indireta. Então, o 1984, certo? Tem um monte de coisa relacionada à repressão direta e indireta. A repressão direta é da mídia, certo? A manipulação da mídia, manipulação da história, coisa que a gente já viu aqui. E a repressão direta está lá também, só que vocês não chegaram ainda nela. Mas vocês vão chegar na repressão direta. E a repressão direta, digamos assim, muito mais sofisticada, porque tem a ver com manipular diretamente o pensamento. Que ali eu falou, né? Não. Viu? Não. Tá. Lembrando aqui, esse negócio aqui da repressão indireta, lembra um pouco a hipótese do agendamento. Né? Só para lembrar, lembra da hipótese de agendamento? Então, muitas vezes a mídia... Muitas não. A mídia ela tem a habilidade de agendar a mente das pessoas com o que está se falando, sobre o que se deve falar, sobre o que se deve saber naquele momento. Então, muito dessa repressão indireta, usando a mídia, justamente tem a ver com isso. Então, segundo a hipótese de agendamento, a mídia não consegue dizer como você deve pensar sobre aquele assunto, mas ela agenda a sua mente para você pensar sobre. Então, é uma forma também de conduzir a sua maneira de pensar em relação à sociedade, em relação ao mundo, a si mesmo. Mas, bom, de qualquer jeito você tem a possibilidade de construção da noção da realidade social a partir do que é dito, lhe é apresentado, certo? Bom, o papel do Estado burguês. Então, o Estado burguês é uma noção bem típica da sociologia, certo?
que é a ideia de que o Estado, como uma entidade abstrata que administra uma sociedade, ele não é neutro, certo? Não há neutralidade do Estado. Supõe-se que, se o Estado fosse neutro, você teria uma sociedade mais justa, porque você teria, ao mesmo tempo, manutenção de uma certa desigualdade, né, socioeconômica, mas o Estado, como intervindo, poderia fazer uma equalização. Mas o Estado não é neutro, certo? O Estado sempre vai pender para o lado de quem tem predominância nas mentes das pessoas, certo? É a chamada classe dominante pelo discurso sociológico clássico. Então, o Estado burguês, né, seria aquele Estado que defende os valores e interesses da burguesia. Defender os valores da burguesia não é chamar os valores da burguesia, é chamar de valores de todos, valores da ideologia dominante. Certo? Então, quando um Estado qualquer, pega e fala que defende a liberdade. Defender a liberdade. Defender a liberdade quer dizer o quê? Preservar aquilo que foi conquistado por quem já conquistou. Certo? Se algum dia o Estado pegar e dizer assim, não, vamos pegar e diminuir a liberdade para ter mais igualdade. Quem tem muito tem a perder. Então não vai querer que haja mais igualdade. Concorda? Quem não tem, talvez abrace um pouco a ideia de mais igualdade. Mas aí você tem, para que as pessoas não abracem essa ideia, a repressão indireta. Então, veja como é forte, por exemplo, essa ideia que as pessoas têm de que programas sociais fazem as pessoas ficarem preguiçosas. É muito forte isso. Muitas pessoas reproduzem isso sistematicamente. Não, a pessoa tem que aprender a trabalhar. É por trabalho que a pessoa vence, conquista suas coisas. O Estado que fica dando coisas faz com que a pessoa não se motive a trabalhar, etc. Então isso é muito forte. Isso é muito forte em nossa sociedade, as pessoas acreditarem nisso, né, como sendo algo errado, porque motiva a pessoa a não fazer nada. Certo? Sabe, nunca ouviram essa expressão? Né? Em vez... A Bolsa Família. Exato. Em vez de dar o peixe, ensine a pescar. Certo? Aí sim, parece correto, certo? Se você, num pensamento de liberdade, de oportunidades, etc. Tal, é correto, não, realmente, se você pega e desestimula a pessoa a ser criativa, a procurar melhorar a si mesmo, então essa pessoa ela não vai ser motivação para nada, porque vai se satisfazer com aquilo ali, né? Mas assim, faz sentido quando você vive numa sociedade em que há mais oportunidades. Numa sociedade em que as oportunidades são restritas e você cria um ambiente de negação desse tipo de benefício, né, de ajuda para as pessoas que não têm oportunidades, é complicado, porque a tendência é você fazer sempre uma sociedade desigual e conflituosa. O Estado burguês clássico, digamos assim, é o que a burguesia do século XIX imaginava que o Estado deveria ser, né, o Estado liberal por excelência, é aquele Estado que não interfere em quase nada, certo? Deixa o mercado fluir e as coisas acontecerem, e a competição e as oportunidades. Quando você tem um ambiente em que as oportunidades são similares, todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de partida, tudo bem, faz sentido. O problema é quando você tem sociedades que já são desiguais, sociedades que já são com poucas oportunidades, que aí as oportunidades são concentradas nas mãos de poucos, certo? E aí você tem uma contradição, que é a história do século XX, no mundo capitalista, mais liberal, o Brasil incluso, é mais ou menos a história de você tem interferência do Estado e aí você tem uma pequena ascensão. Aí você tem queda desse processo de ascensão, aí você tem menos interferência do Estado. Aí você tem ascensão no processo liberal, mas gerando crise, e aí tem interferência do Estado. E vai gerando isso aí. Então você tem uma instabilidade da vida das pessoas ao longo do século XX por causa desse negócio de um lado interferência do Estado, do outro o pensamento liberal. Os economistas até hoje não decidiram qual é o caminho certo. Tem a gente viu naquele vídeo lá no YouTube, lá do laboratório aquele dia, o rapaz defendendo o modelo
plenamente liberal, certo? Aquela coisa de o Estado basicamente não existir, como se isso fosse gerar um sistema de dinâmica econômica sem falhas praticamente, porque a base seria criatividade, trabalho individual, oportunidade, geração de riqueza, e aí as coisas andariam. Mas assim, é muito complicado porque as sociedades elas tendem a gerar problemas, né? Então uma coisa dessa plenamente liberal geraria também concentração. Bom, mas de qualquer jeito, isso aí seria o Estado burguês como resultado dessa mentalidade da liberdade aqui do século XIX. E esse Estado burguês, ele reproduz... Viu, gente? Tá. A vida de todo Viu, mundo gente? na sua mão. Já fomos, gente, já fomos. Então, veja, o Estado burguês ele vai reproduzir esses valores usando o aparato, né, de repressão direta e indireta. Como, no caso do Brasil, né, a maioria dos países ocidentais, a repressão direta é papel do Estado e a repressão indireta é papel da mídia corporativa, né? Mas o Estado burguês ele pode pegar e associar os dois. Aí, novamente, alguém pode falar assim, ouvindo esse vídeo, e esse professor ficar fazendo doutrina ideológica de esquerda, sabe? Não é verdade. A comparação com o Estado proletário, entre aspas, proletário. Todo mundo socialista, soviético, que existiu no século XX, que ainda existe, mais ou menos, né, em Cuba, China, Coreia do Norte, sei lá, mas esses três mesmo, fazem a mesma coisa, praticam exatamente a mesma coisa, só que com um discurso oposto, certo? Mas eles usam a mesma coisa. Então, o Estado dito proletário é o Estado que assumiu, né, o poder depois de revoluções ditas socialistas, União Soviética, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte, Romênia, Bulgária, acho que só são esses. Esses países todos tinham no aparato do Estado dito proletário, porque uma concentração de... tem no aparato desse Estado proletário, certo? Dito proletário, o quê? Uma concentração de poder e uma burocracia de pessoas que comandavam ideologicamente e administrativamente aquele Estado. Como o modelo econômico é o inverso, certo? O modelo econômico do Estado burguês é o modelo liberal. O Estado interfere o mínimo e você tem a economia rolando à vontade, e aí tem a criatividade, a competição, tudo que gera a riqueza segundo o pensamento liberal. No Estado proletário, entre aspas, você tem o quê? O Estado decidindo tudo. Certo? A gente viu o vídeo lá falando, né, que é o tal da economia planificada. Então o Estado diz o que é que vai ser feito, né, o que é que vai ser cumprido de metas, tal. E aí, para manter isso ideologicamente, né, que é o status quo deles, é preciso o quê? A mídia. É preciso a repressão direta, o Estado policial. A maioria desses Estados socialistas eram Estados policiais, como ainda são, né? No caso da Coreia do Norte é bem forte, no caso de Cuba ainda é, apesar de toda a abertura que eles estão tendo, mas é uma coisa de vigilância o tempo todo do comportamento dos indivíduos. Isso é a repressão direta. E a indireta, com a produção de conteúdo, certo? Então as pessoas vão lá, assiste televisão, assiste jornal, né, assiste cinema, voltado para reforçar os valores daquela sociedade. Tudo chancelado por um Estado proletário. Então, a funcionalidade é a mesma. É por isso que o Kuhn sempre reforça no livro. Vários meus livros falam a mídia como influenciador da sociedade é sempre ideológica. Não tem mídia neutra. Ela é sempre ideológica. Ela sempre vai ter um ponto de vista. Na nossa sociedade, o ponto de vista predominante é este cara. Esses valores aqui. Quando tinha um mundo socialista, né, uma divisão do mundo socialista, você tinha o outro discurso. Mas a ideia é que funciona do mesmo jeito. São ferramentas que são usadas para a manutenção de um sistema social, de uma sociedade. Bom, aqui é só a notícia que as ciências sociais que surgiram também no século XIX, né, a sociologia,
psicologia social, outras mais, surgiram justamente para entender os conflitos gerados por essas distinções entre modelos, certo? Então o modelo que nasceu lá com as revoluções, ele nasceu já com o seu oposto, e aí as ciências sociais apareceram para tentar entender. Então vocês, quando vocês pegam essas coisas, não sei, chatas para ler, da minha área, qual a funcionalidade? É você saber que quando você toma uma decisão mercadológica, uma decisão estratégica de onde colocar, o que colocar, você vai entender melhor o que você está fazendo. Porque senão fica muito no caso da, assim, eu acho que a audiência daquilo ali é isso aqui, então eu vou colocar ali. Certo? Mas tem todo um processo aí.